Nunca há uma resposta perfeita nesse confuso e emocional mundo. A perfeição está além do alcance da humanidade, além do alcance da magia. Em cada momento brilhante de felicidade está uma gota de veneno, o conhecimento que a dor virá outra vez. Seja honesto com aqueles que você ama. Mostre sua dor. Sofrer é tão humano como respirar. Alvo Dumbledore. Eu juro solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e eu não vi a hora de gravar esse episódio pra vocês. Eu finalmente terminei de ler Harry Potter and the Cursed Child, a 8ª história de Harry Potter, e agora eu vou contar pra vocês o que eu achei. Só pra avisar vocês, esse episódio ele terá pequenos spoilers, nada que estrague o enredo, o conteúdo, as revelações dessa história. Caso você queira saber isso, eu recomendo que você assista meus episódios que eu vou lançar ainda essa semana, eu espero, de momentos que eu amei e também que eu odiei na história. Para falar de um livro como Harry Potter and the Cursed Child, a gente tem que entender que ele é um livro roteiro, ou seja, ele é diferente dos outros 7 livros de Harry Potter que foram lançados até o momento. Você vai abrir o seu livro e você só vai ler diálogos, aí você vai pensar, como assim um livro só tem diálogos? É que na verdade, esse livro, essa história original da J.K. Rowling e também desses dois rapazes, o John Tiffany e o Jack Thorne, eles foram escritos, na verdade essa história foi escrita para ser uma peça de teatro. Só para vocês terem uma ideia, essa peça de teatro ela está sendo exibida em Londres desde junho desse ano e os ingressos já estão esgotados até o final do ano que vem e a peça ainda deve ficar em cartaz até 2018. E está sendo um sucesso enorme de críticas, todas as críticas estão dando 5 estrelas para a peça de teatro e todo mundo diz que é algo nunca visto antes na história de uma peça. Os efeitos especiais, eles praticamente conseguiram transformar todos os efeitos que vocês viram nos filmes lá dentro daquela peça. E vocês sabem por que eu tô falando tudo isso? Porque vocês vão ler esse livro e vocês vão perceber que uma hora eles estão aqui, uma hora eles estão lá, uma hora tá acontecendo isso, e você tem que entender que esse roteiro, ele foi feito pro teatro. Então se você tem que imaginar lendo, assistindo a peça do teatro e não assistindo um filme, por exemplo, porque senão as coisas vão ficar meio confusas. Então quando vocês pegarem esse livro na mão, seja a versão em inglês ou a brasileira que chega no dia 31 de outubro, tenha isso na sua cabeça, que essa história, esse roteiro foi feito para ser uma peça de teatro. E antes de começar a falar de Cursed Child, a 8ª história de Harry Potter, eu preciso mostrar a nova coleção de camisetas que chegaram lá na loja do canal, inclusive essa maravilhosa aqui com a estampa de Hogwarts. Essa tem uma no Ministério da Magia maravilhosa também, e outra com o logo de Harry Potter com um pomo de ouro. Todas estão lindas, todas são oficiais e licenciadas, então você vai ter um produto de enorme qualidade na sua casa. Eu estou deixando o link para você ter essas camisetas aqui na descrição, é só entrar www.redutodonerd.com.br, fazer a sua compra e me deixar muito feliz. Qual é a minha opinião geral sobre Harry Potter and the Cursed Child, o que eu achei, o que eu senti quando eu terminei de ler, quando eu terminei de virar a última página? A primeira sensação que me veio quando eu terminei de ler o livro foi felicidade e nostalgia. Por quê? Felicidade em mais uma vez ter a chance de ler diálogos, de rever personagens que eu amo, rever eles interagindo, e também a nostalgia, porque esse livro, vocês vão entender quando ler, ele mostra diversos momentos que os fãs simplesmente se emocionam só de lembrar. E essa sensação de felicidade e nostalgia, ela se mistura com uma sensação de algumas coisas estão erradas nesse livro. Alguns diálogos que você vai ler e você vai pensar, caramba, esse meu personagem que eu li nos 7 livros de Harry Potter, ele não falaria isso. E também tem alguns pontos nessa história e eu vou falar alguns pequenos spoilers a partir de agora, então caso você não queira saber spoilers, você pausa o vídeo. Mas, por exemplo, esse vídeo tem a utilização de um vira-tempo e a história dele envolve viagem no tempo. É uma questão bastante complicada e delicada entre os fãs. A própria
J.K. Rowling destruiu todos os giratempos utilizados em Harry Potter lá na batalha do Departamento de Mistérios no 5º livro. Ela utilizou em Prisioneiros de Azkaban. Eu não sei se ela se arrependeu, mas ela nunca voltaria a falar sobre isso, e a história do livro é sobre viagem no tempo e viratempos. A utilização de um viratempo, ela nos dá possibilidades que não conseguiríamos sem ele, como de rever personagens que amamos, rever eles conversando, interagindo com outros. Então esse é um ponto, na minha opinião, muito positivo em Cursed Child. E esse livro, essa 8ª história, também me deu a chance de aprender muito mais. Eu aprendi muito lendo Harry Potter e eu aprendi muito lendo Cursed Child também, principalmente lições sobre a amizade e como um pai deve educar um filho, a relação entre pai e filho. A relação entre o Harry e o filho do meio, Alvo Severo, é o destaque desse livro, assim como a relação do Draco com o seu filho Scorpius também. Alvo Severo, ele é escolhido para Sonserina e ele cai na mesma casa que o filho do Draco, Scorpius Malfoy, e a amizade deles me lembrou bastante a amizade entre Harry e Rony. Nesses anos que eles ficam juntos, a gente percebe que essa amizade é muito, mas muito forte. Cursed Child, pra mim, então, por mais que envolva viagem do tempo, por mais que envolva a desconstrução de muitos personagens, vocês vão entender melhor depois, mas pra mim é uma história que me ensinou. É algo que eu li como pensando uma peça de teatro, eu não li como se fosse um novo livro, eu não li como se fosse totalmente escrito pela J.K. Rowling. Eu me entreguei à história e me adaptei a ela, assim como ela se adaptou pra gente. Muitas pessoas vão dizer que a história de Cursed Child, ela parece muito uma fanfic, uma história escrita por fãs. Eu não vou discordar delas. Existem muitos pontos de Cursed Child que eu lia e pensava, isso não foi escrito pela autora J.K. Rowling, isso foi escrito por outra pessoa. Mas por outro lado, existiram pontos que me fizeram entender o porquê eu gostei tanto dessa história. Harry Potter and the Cursed Child foi anunciado como a 8ª história, nunca como um 8º livro. Ele sempre foi anunciado como uma 8ª história de Harry Potter. Então, a partir do momento que você pega esse livro na mão, você vai pensar que ele é uma história, algo que aconteceu nesse período pós Relíquias da Morte, alguns anos depois. Você tem que entender que esse livro, ele foi feito para ser uma história de teatro, o roteiro dele foi feito para ser uma peça de teatro, então algumas coisas são bem diferentes. E antes da gente pular para outros pontos de Cursed Child, eu vou dar uma última frase de reflexão sobre a minha opinião da história. Você pode amar ou você pode odiar, você pode se entregar ao livro roteiro, ou você pode achar tudo isso uma grande bosta, que essa história nunca deveria ter existido. Cabe a sua escolha ao virar a primeira página. Vamos pular agora para um ponto muito positivo desse livro, que é a nostalgia que ele entrega e também o fanservice. Frases, referências, rever personagens, rever lugares de Hogwarts que a gente não revia, por exemplo, desde Harry Potter e o Cálice de Fogo. Existem muitos pontos em Cursed Child que fazem nossos olhos encher de lágrimas só pela simples nostalgia e pelo fanservice que eles entregam. Tem uma cena no final desse livro que, meu amigo do céu, tem uma cena que é praticamente um presente para os fãs. Um presente do tipo, caramba, vocês merecem ver como seria isso acontecendo, e quando acontece nós ficamos, meu Deus do céu, isso é muito triste. Nem eu aguentei ler. Imagina o personagem sentindo naquela cena, ó, meu olho enche de lágrimas. É uma cena que eu vou falar em 10 momentos que eu amei. Então nesse episódio não tem muitos spoilers, mas eu ainda vou falar dessa cena pra vocês. Eu poderia falar pra vocês sobre a pior parte do livro, sobre Harry Potter and the Cursed Child, qual é o maior ponto negativo da história, é justamente sobre a maior revelação do enredo. Eu não vou falar sobre essa revelação aqui pra vocês, não vou dar esses spoilers, mas basicamente existe uma revelação nesse livro que muitos fãs odiaram e eu concordo com eles. É uma revelação meio maluca que vai ser difícil a gente se acostumar com essa ideia. Existem também momentos que eu não gostei desse livro, que eu odiei, como por exemplo essa revelação, e eu vou falar melhor sobre isso na lista que eu vou fazer sobre momentos que eu não gostei na história. Então vocês vão entender melhor quando eu falar por lá.
Eu sei que nesse exato momento você está com sua mão caça-spoiler assim. Ah, Diego, me dá um spoiler. Eu estou sedento por spoilers. Só me dá um. Por favor, você quer spoiler, malandro? Você quer? Você quer spoilers? Eu vou falar um spoiler. Vai, ó. Se você não quiser spoiler, é melhor pausar o vídeo e adiantar um pouco. Mas, meu amigo, o Snape tá de volta, moleque! Calma, sabe? Às vezes você volta no tempo e uma coisa dá errada ali. Aí você volta, um personagem aparece, mas isso não significa que ele vai voltar pra sempre. Então, eu só tinha isso a dizer. E eu só imaginei o Alan Rickman. E eu amo o Alan Rickman, gente. O Alan Rickman, eu fico triste toda vez que eu lembro que o Alan Rickman faleceu. Então, ler esse livro, esse trecho em Cursed Child foi ainda mais emocionante pra mim. E além do Snape, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é bom ler novamente os conselhos de Alvo Dumbledore, mesmo através de um retrato. Esse diretor, ele tem a capacidade de formular frases que se encaixam com muitos momentos da nossa vida. E nesse livro não seria diferente. Existe cada frase do Dumbledore nesse livro que você vai pensar: meu Deus, eu preciso tatuar isso no meu corpo inteiro. E vocês entendem agora porque eu não posso me alongar nesse episódio, porque senão eu vou querer falar spoilers atrás de spoilers. Vocês vieram aqui talvez procurando isso, mas vocês vão ter em outros episódios. Mas tem um, meu amigo, que eu vou ter que falar. Hoje eu acho que eu vou ter que falar isso aí, hein? Eu vou ter que falar que existe uma cagada no tempo que o Alvo Severo faz com os Scorpius Malfoy. Eles fazem algumas cagadas nessa vida, né? Muitas, aliás, mais do que necessário. Mas existe uma cagada que ele não deixa a Hermione com o Rony mais juntos. Isso é triste demais. É triste demais você superar, né? É uma notícia forte, sim. Eu acho que eu devia ter feito mais suspense, mas é difícil. Bem difícil. Chega, eu não vou falar mais nada, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que entender porque essas coisas acontecem, porque quando você mexe no tempo, cagadas acontecem, personagens voltam, você tem que lidar com separações, mas tudo pode ser resolvido quando a gente conserta os erros do tempo, aí as coisas se resolvem. Se você veio nesse episódio procurando spoilers, eu peço muitas desculpas, eu soltei alguns, eu não queria soltar, mas caso você queira muito mais, assista os 2 episódios que eu lançarei ainda essa semana sobre momentos que eu amei e odiei na história, dessa vez com spoilers. Aí você vai ter ideia de todas as revelações, de cenas que eu chorei, que eu me emocionei, você vai ficar sabendo de tudo. Então aquieta o facho que esse episódio aí foi mais para pessoas que não queriam muitos spoilers. E antes que você fale, eu não acredito, cadê que Rowling voltou a usar o vira-tempo, ela destruiu, o vira-tempo não pode voltar todos os anos sem estragar a linha do tempo. Mano, muita coisa é estragada, tá ligado? Muita coisa mesmo. E existe um novo vira-tempo. Esse vira-tempo que aparece nesse livro, ele não é o mesmo vira-tempo lá do Prisioneiro de Azkaban, ok? Com a Hermione própria diz em Harry Potter and the Cursed Child, a magia evolui e os artefatos mágicos também podem evoluir. E a minha reflexão final para o episódio de hoje é: leiam Harry Potter and the Cursed Child, não esqueçam que é um roteiro para uma peça de teatro, não imagina um filme, sabe? Quando você estiver lendo, não imagina um filme, imagina a peça de teatro lá, que você vai ver como a sua experiência vai melhorar, porque você vai pensar como eles vão colocar isso na peça, como eles vão fazer esse efeito especial. Então, são muitos pensamentos, são muitas coisas. A minha última recomendação de verdade é que se entreguem à leitura. Muita gente vai criticar, eu sei, podem criticar, muita gente não vai gostar, também devem, você não é obrigado a gostar, você tem todo o direito de ficar decepcionado, ok? Eu gostei, eu adorei a história porque eu lembrei que é uma peça de teatro, eu me entreguei a ela e assim eu consegui tirar várias lições e aprendi várias coisas. Muitas pessoas vão odiar essa história, muitas pessoas vão achar uma bosta, muitas pessoas vão criticá-la e elas estão no direito delas. Você não deve, não, eu gostei, não deve discutir com ela. Cada pessoa tem a sua opinião. Muitos vão falar mal e eu vou estar do lado delas em muitos sentidos e muitos vão falar bem. No meu caso, qualquer história com Harry Potter, qualquer chance de rever aqueles personagens que eu amo, eu vou ficar muito feliz. E esse livro, Harry Potter and the Cursed Child, me fez voltar no tempo que eu me apaixonei por esses personagens incríveis. Caso você queira saber mais spoilers, caso você queira saber mais da história do livro com a minha opinião, assista aos 2 episódios
episódios que eu vou lançar depois desse, que são momentos que eu amei na história e depois momentos que eu não gostei, momentos que eu odiei. Então, caso você queira spoilers, os próximos episódios vão entregar isso pra vocês. Caso vocês tenham gostado de saber um pouco mais da minha opinião sobre a 8ª história de Harry Potter, não esqueça de apertar o gostei, aperta o like aqui embaixo nesse vídeo para me incentivar a gravar logo os 2 próximos de momentos que eu amei e odiei. Então isso depende do like de vocês, então vamos bater um recorde de likes aqui nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, clica no lembrou aqui do lado no botão vermelho que está escrito inscrever-se e clique no sininho pelo seu celular lá no aplicativo do YouTube, acha o Observatório Potter e clica no sininho para você receber todas essas notificações de vídeo quando eu lançar através do seu celular. Me siga nas redes sociais, meu Twitter é @TiegoNovaes, eu estou chegando a 50 mil seguidores, se você puder me ajudar, eu estou deixando o link no meu Twitter aqui na descrição desse vídeo, assim como nas minhas outras redes sociais. E a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!